A Terra vem sendo dinamitada, queimada, dilacerada e lavada há mais de 4 bilhões e 500 mil anos. Esses eventos fenomenais esculpem o nosso planeta através de uma série de cataclismos devastadores. O passado catastrófico da Terra. Entender a tumultuada história da Terra é como ler uma intrincada história de detetives, pois a Terra é diferente dos demais planetas. Sua impaciente superfície muda constantemente, destruindo as evidências do passado. Mas se você sabe onde as procurar, os indícios ainda estão lá. Cerca de 18 mil meteoritos atingem a Terra todos os anos, colidindo a 112.600 km por hora. A maioria é muito pequena e provoca poucos estragos, mas todos trazem evidências sobre a formação catastrófica do nosso planeta. O geólogo Roger Bewick está trabalhando no noroeste da Austrália. Apesar de ter acabado de chegar, isso é a coisa mais antiga da Terra. É condrito, um tipo de meteorito pedregoso. Ele está vagando pelo sistema solar há cerca de 4 trilhões e 500 bilhões de anos. A Terra é feita de coisas como essa, sucata espacial agrupada. Há 4,5 bilhões de anos, a Terra liquefeita crescia quando uma chuva contínua de megameteoritos se chocavam contra ela em sua órbita ao redor do Sol. Cada golpe trazia novas pedras, material a partir da qual a Terra podia crescer. Eles também traziam energia explosiva que elevou a temperatura do planeta primitivo para mais de 1.800 graus. Um vasto oceano de rocha derretida com 160 quilômetros de profundidade cobriu o globo. A radioatividade interna aumentou ainda mais a temperatura. A Terra se tornou num cadinho cuja temperatura ultrapassou o ponto de fusão do ferro. O ferro meteórico começou a se depositar no centro, puxado pela força impiedosa da gravidade. Uma esfera de 1 quilômetro de ferro fundido percorreu o caminho da superfície para o centro da Terra em menos de 1 bilhão de anos, uma fração do tempo geológico. Os componentes da Terra estavam se formando. Ela tinha um centro de ferro rodeado por rocha fundida. Na superfície, uma crosta fina se formava. Ela se comportava como esses lagos de lava derretida. As turbulentas forças que vinham de baixo começaram a fraturar a crosta. Essas são as placas tectônicas, vastos lençóis de crosta terrestre movendo-se constantemente, rompendo e colidindo na superfície do planeta. O processo continua acontecendo. Em alguns locais, as placas se separam e lava derretida é lançada através das fissuras, criando uma nova crosta. Em outros locais, onde placas colidem, a crosta é destruída. Umas são forçadas de volta à massa derretida, abaixo. Ao longo dessas zonas de supressão, irrompem vulcões. Logo após esse começo violento, o planeta estava prestes a sofrer o ataque mais cruel que se pode imaginar. Um enorme asteroide maior do que Marte se chocou contra ele, com energia suficiente para mandar para o espaço uma parte considerável da superfície da Terra. Os fragmentos foram agrupados pela força gravitacional, formando um disco protolunar. A partir dele, nossa Lua cresceu rapidamente, arrastando os fragmentos em órbita que se aglutinaram a ela, formando uma única Lua. O professor Michael Rampino, da Universidade de Nova York, sabe que a história da Lua reflete a violência dos nossos primeiros anos. Esse é o telescópio Clark no Observatório Lowell, em Flagstaff, no Arizona. Esse telescópio foi usado para tirar fotos da Lua em preparação para os pousos lunares. Para ver a Lua esta noite, precisamos do telescópio nesta posição. E podemos fazer alguns ajustes maiores. A densidade das crateras na superfície da Lua era medida usando as fotos tiradas pelo telescópio Clark. Além disso, os astronautas visitaram algumas dessas regiões nas 6 missões Apollo. Essa coisa tem um paredão íngreme. Eles disseram 60 graus.
consigo ver o fundo disso e não vou chegar mais perto da beirada de jeito nenhum. Verdade. Não posso acreditar. Subimos nestas montanhas. O ponto de maior impacto na Lua, a bacia Imbrium, tem mais de 1000 quilômetros no sentido transversal e foi gerada pelo impacto de um cometa ou de um asteroide com mais de 100 quilômetros de comprimento. As montanhas são muito altas para voar sobre elas, não são? A bacia é rodeada por montanhas com mais de 8 quilômetros de altura. Foi aqui que os astronautas da Apollo 15 recolheram as amostras. Elas indicam que essas montanhas são diferentes das da Terra. São pilhas de pedregulho, rocha fragmentada, arremessada por esse impacto gigantesco. Olha só. Adivinhe o que acabamos de encontrar. Acho que encontramos o que viemos procurar. Rocha cristalizada, certo? Sim, senhor, pode crer. As rochas lunares primitivas trazidas pelos astronautas foram datadas pelo processo de decadência da radiação e estudadas. Elas indicam que o impacto foi um processo importante na formação e na evolução de planetas como a Terra. A datação radiométrica das rochas indicou que a Lua sofreu um bombardeio infernal entre 4,5 e 4 bilhões de anos. Após essa época, o bombardeio cessou. Naquela época, a maioria dos asteroides que se deslocavam pela parte mais central do sistema solar havia colidido com os planetas e o processo de formação de planetas havia terminado. Há 3 bilhões e 500 milhões de anos, a Terra começou a esfriar. Vapor d'água e gases eram liberados do interior escaldante através do sopro de vulcões gigantescos. Essa foi a grande erupção da Terra. O resultado foi uma atmosfera densa e gasosa, com pressões 100 vezes maiores do que as de hoje. Todas as paisagens eram vulcânicas, lava congelada e cinza amarela. Não havia água na superfície. Essa superfície árida ainda teria que ser esculpida pela erosão. Havia umidade na atmosfera que se condensava em bolsas, mas não era suficiente para criar oceanos nem rios. Não havia oxigênio no ar. Ela era inabitável, sem sinal de vida. Uma nova teoria sugere que, com o passar do tempo, água, talvez suficiente para encher os oceanos da Terra, chegou do espaço profundo trazida por cometas de gelo. A chuva cósmica perdura até hoje, com cometas pequenos de 20 a 40 toneladas atingindo a atmosfera terrestre a cada 3 segundos. Eles acrescentam 25 milímetros de água a toda a superfície do globo a cada 20 mil anos. Quando a atmosfera ficou saturada, começou a chover. No passar das eras, tempestades torrenciais produziram as maiores inundações que o planeta já conheceu. Um oceano interminável cresceu, e quando os céus finalmente clarearam, a Terra havia se transformado num globo de água. Essa é a época na qual se imagina que a vida na Terra tenha começado. Ecos desse início podem ser ouvidos até hoje. Os nossos ancestrais mais antigos, as criaturas mais flexíveis a se desenvolver, sobreviveram imutáveis por bilhões de anos e vivas em rocha sólida. Perfurando a grandes profundidades nas rochas de Idaho Falls, o microbiólogo Tully Zonstott, de Princeton, espera ver de perto os descendentes delas. O que acho realmente notável é que esse cilindro central é um pedaço de rocha maciça vindo de 60 metros abaixo da superfície. Mesmo assim, ele contém tantas bactérias quanto o planeta contém pessoas. E essas bactérias estão vivas. Elas vivem em temperaturas próximas ao ponto de ebulição da água. Vivem em pressões 100 vezes superiores à da atmosfera. Vivem em uma solução salgada, salobra, que é alcalina, que contém gases que são tóxicos para nós e mesmo assim conseguem sobreviver. Elas são conhecidas como extremófilos, porque vivem em condições extremas de vida. Para olhar mais de perto, primeiro os cientistas as extraem do